em parceria com as edições, poder falar para todos vocês. Gostaria de agradecer a professora Alessandra, professor Sávio, gratidão pela oportunidade de poder dialogar com os professores, falar sobre um tema tão relevante quanto inteligência emocional para a escola transformadora. Professor Emílio, bom dia. Bom dia. O atraso, né, que é um atraso normal em função dessa questão da tecnologia, que traz uma certa, às vezes, dificuldades para os ambientes, mas isso aí a gente tem que saber superar, tem que saber conviver, né? Às vezes eu entro numa sala, no município, ou numa rede, ou numa escola, e as pessoas dizem, não sei mexer em determinada plataforma. Mas o professor, ele precisa realmente saber lidar com todos os ambientes, né? Todas as plataformas, porque as coisas mudam todo dia. Então, aqui, em nome do IPDH, nós, só explicando um pouco o contexto, nós estamos ministrando esse momento com o senhor em razão de um trabalho que está sendo desenvolvido pelo município. O município de Varjota é um município de bons indicadores. Os professores, eles detêm assim, muito compromisso, né, com a educação. E aí esse momento é para trabalhar na realidade essa coisa do ensino híbrido emergencial, ensino online emergencial, trabalhar ao mesmo tempo a possibilidade de uma retomada, né? O governador já está com alguns decretos aí apresentando uma sinalização em algumas regiões do estado de retomada das aulas no ensino fundamental. A escola particular ela já retornou na educação infantil com alguns percentuais e também no ensino fundamental, né? Então a gente precisa, quando a educação ela traz esse princípio da qualidade, nós precisamos assim nos planejarmos, né? Ver qual é o direcionamento, qual é o rumo que nós vamos tomar, porque a gente sabe que um eventual retorno presencial, ou mesmo ele híbrido, ele precisa de muito planejamento. E um dos elementos que nós estamos focando o nosso trabalho é a questão do socioemocional, né? A inteligência emocional do professor precisa ser fortalecida para que ele consiga viver esses tempos desafiadores. Eu acredito que os 3 próximos anos na educação serão 3 anos bem desafiadores para todos nós. E aí o professor Emílio, professores, ele traz toda uma bagagem, uma experiência como professor, como gestor municipal, né, como coach, como pesquisador da universidade. Então, todo o trabalho dele também traz toda uma fundamentação. Ele é doutor em educação brasileira, é sociólogo, e ele vai realmente contribuir muito para que o município de Varjota possa dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito, ou um eventual retorno presencial exitoso, menos traumático, né? Então, eu queria passar para o professor Emílio e no final nós podemos abrir para as perguntas. Só uma dúvida que eu queria passar aqui para o município. São professores do ensino, todos os professores do ensino fundamental, né? Porque eu estou achando a quantidade de participantes muito pequena. São 41 no momento. Sabe, bom dia. Bom dia, Joana. É porque agora pela manhã só está participando os professores que trabalham pela manhã. Certo, É por isso a quantidade. A gente ficou Aí a dona Régia ficou de ver um outro momento para o turno da tarde. Você lembra? Certo. Vai ser gravado, inclusive, a gente pode replicar isso aí para o turno da tarde. Ok? Nós precisamos avançar na questão da construção do plano. Então, com vocês, o professor Emílio Freitas. Gratidão, Sávio. Muito obrigado aos professores de Varjota, à Secretaria da Educação.
Falar sobre esse tema, inteligência emocional para a escola transformadora, é fundamental iniciar validando cada um de vocês por tudo que vocês já fizeram durante esse período de disrupção da educação, né? Da educação básica, mas não só da educação básica. É fundamental entender que nós estamos passando por um processo de inovação nas nossas práticas pedagógicas, na forma de gerir, não só a sala de aula, mas de gerir a gestão da escola, a gestão das secretarias, e é fundamental entender que esse tema é um tema que eu tenho dedicado os últimos 2 anos a entender como a inteligência emocional ela é um diferencial fundamental para a escola, a nova escola que emerge em meio a esse cenário tão desafiador que nós estamos vivendo. Então, cuidar hoje, no meu entendimento, cuidar hoje do estado emocional de alunos, mas especialmente cuidar do estado emocional dos educadores, é mais do que um desafio, é uma necessidade urgente da escola, e a escola precisa entender que já existe sim, não só conceitos, mas existe metodologias inovadoras, e mais do que isso, existe ciência comprovadamente, com evidências consistentes para que a gente possa fazer a travessia para esse outro lado da margem do rio chamado educação. Eu iniciaria apresentações que me parecem fundamentais, né? É preciso hoje observar, e aí eu sou um cientista social e como o meu doutorado em educação, mas a minha formação de base é a sociologia, e é fundamental, no meu entendimento, a gente fazer uma análise sociológica sobre o que está acontecendo no mundo da educação, especialmente no mundo da educação básica. E aí eu chamo a atenção com 3 pontos fundamentais. Primeiro, observar, né, que cada vez mais a maioria das crianças com menos de 10 anos, é fundamental entender isso, elas nunca vivenciaram, né, com raríssimas exceções, nunca vivenciaram uma época em que houvesse um dispositivo, que não houvesse um dispositivo portátil que pudesse sintonizá-las ao mundo, não só ao mundo da educação. Um outro aspecto fundamental do ponto de vista sociológico que eu trago com esses estudos dos últimos 2 anos, que as crianças elas estão crescendo em um mundo muito diferente hoje, muito diferente do mundo que nós, professores, educadores, crescemos. E é preciso entender que nesse novo mundo é fundamental entender a evolução da tecnologia e quais são as implicações dessa evolução, né? Porque essa evolução ela vai, eu diria, ela é crescente e essas mudanças vão acontecer cada vez de forma mais rápida. Então é fundamental que o educador do século XXI compreenda que a evolução tecnológica ela fará, sem sombra de dúvida, dentro da a era digital, fará parte da realidade da escola, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E há um outro aspecto que eu trago já nessa apresentação fundamental, no meu entendimento, é que essas crianças, elas também estão crescendo em um mundo que vai desafiá-las em decorrência dos desafios que estão se colocando, desafios sociais, desafios ecológicos, que são desafios sem precedentes, os quais as mesmas terão que aprender a ajudar a superar. Então, esses 3 aspectos, no meu entendimento, não podem deixar de ser considerados pelo educador que está em plena fase de reinvenção, eu diria, de inovação nas suas práticas pedagógicas. Dito isso, eu queria chamar a atenção para vocês para esse quadro. Observem bem o que é que esse quadro revela para nós. Eu acho que ele
possibilita, e é essa a minha intenção, possibilita que a gente entenda a transição que ocorreu, o estágio do desenvolvimento econômico que nós estamos vivendo. Esse estágio, o setor econômico líder, é fundamental entender isso. O educador precisa entender isso para entender por que tantas mudanças e tão radicais no ambiente da escola. O setor econômico líder, ele é o dos serviços, porque nós estamos vivendo o que chamamos de estágio pós-industrial, né? Enquanto o setor industrial dominou esse estágio, no estágio industrial, o setor econômico líder era a indústria, hoje o setor econômico líder são os serviços, a prestação dos serviços. Dentro da natureza das tecnologias dominantes, se antes era o capital intensivo, hoje o que é que predomina? O conhecimento intensivo. Se antes as características principais, os tipos de produtos de consumo eram os bens industriais, o que é que nós estamos percebendo hoje? De forma muito evidente, serviços de informação e de conhecimento passam a representar os principais tipos de produção de consumo. A natureza da maior parte dos processos de produção na era industrial era a interação homem-máquina. Tenho certeza que vocês lembram desse estágio que nós vivemos anteriormente. Hoje, a natureza da maior parte dos processos de produção é a interação homem-homem. E aí, dentro desse contexto, os principais fatores de riquezas e de crescimento econômico no período industrial era a produtividade do trabalho. Hoje é a inovação. Em outras palavras, a produtividade intelectual. O que é que eu quero dizer com esse quadro? É que é preciso fazer a leitura de contexto. Não é possível desenhar o que está por vir, não é possível construir alternativas, inovar, sem compreender o contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto extremamente transformador e inovador, que vai exigir, no meu entendimento, vai exigir inteligência emocional, vai exigir liderança e vai exigir também, no meu entendimento, junto com inteligência emocional e liderança, vai exigir uma capacidade imensa de compreender que nós vivemos dentro de um sistema. Nós somos um sistema vivendo dentro de um sistema mais amplo. E se nós não tivermos essa consciência sistêmica, dificilmente nós vamos conseguir dar conta de tudo que está por vir. Então, é fundamental aqui, de início, validar cada um de vocês, professores de Vajota, pela a capacidade, pelo empenho, mas mais do que isso, pela disposição em se reinventar. É fundamental a sobrevivência, no meu entendimento, está atrelada hoje à capacidade de se reinventar. Quem se reinventar no mundo da educação vai entender o tamanho da importância que é liderar esse processo de mudança, de transformação. Mais do que isso, vai entender o tamanho da relevância do tema, e eu diria mais do que do tema, a relevância da área e a relevância do campo da inteligência emocional para a educação que já bateu a nossa porta. Dito isso, gente, eu diria que essa é uma questão fundamental que nós deveremos estar nos perguntando constantemente dentro desse contexto de mudanças, ou de mudanças constantes. Que ferramentas podemos dar aos mais jovens hoje para ajudá-los nessa jornada tão desafiadora? Essa questão é uma questão que, no meu entendimento, durante todo esse tempo, nesses últimos 2 anos, eu não só tenho me feito, mas tenho percebido inúmeros professores, educadores, gestores da educação se fazendo, e é preciso responder essa questão. Quais são as ferramentas, né? Quais são as metodologias científicas que nós podemos dar aos mais jovens hoje para ajudá-los nessa jornada?
E aí eu procuro responder a partir dessa breve contextualização. É fundamental esses 3 pontos que eu trago agora. O primeiro é que nas últimas 2 décadas, fundamental que você possa ter seu caderno, seu bloco de anotações do lado e possa, a partir dos insights que você vai ter nesse encontro, você possa construir suas próprias sistemáticas e entender o tamanho da importância do que vai ser dito aqui. Primeiro, que nas últimas 2 décadas, é uma constatação que eu fiz com as pesquisas no campo da inteligência emocional. Nessas 2 últimas décadas, início desse século, o que é que se observa? Grande progresso conquistado nesse campo de conhecimento chamado aprendizagem social e emocional. Tá? Segunda constatação nessa breve contextualização é que existe conceito, sim, tá? Que vocês não tenham nenhuma dúvida em relação a isso. Existem conceitos, ferramentas, estratégias pedagógicas e recursos submetidos ao teste do tempo para não só você, educador, mas ajudar a gestão da escola a levá-los com eficácia. Fundamental essa constatação. A pesquisa me permite fazer essa afirmação de que já existe, sim, não só conceitos, ferramentas, mas estratégias pedagógicas extremamente consistentes e recursos que foram submetidos nas últimas 2 décadas ao teste mesmo do tempo, para que nós pudéssemos levar as escolas, levar os educadores, mas mais do que isso, levar os alunos com eficácia toda esse campo emergente chamado educação socioemocional. E uma terceira constatação, fundamental também, é que ao visitar nos últimos 2 anos, ao visitar salas de aula de norte a sul, de leste a oeste, o que é que eu tenho percebido? Escolas, mesmo as escolas pioneiras, tá, de todos os tipos, têm me deixado desolado, eu acho que a palavra certa é essa, perceber que mesmo as escolas pioneiras que já trabalham educação socioemocional com as crianças e com adolescentes, não estão recebendo esse tipo de ensino de forma adequada. Em outras palavras, e aí eu peço que vocês possam coloquem amor nas minhas palavras. O que é que no meu entendimento? Falta perícia. Falta perícia. Tem muita gente falando de educação socioemocional sem a profundidade necessária. Tem muita gente falando sobre educação socioemocional no âmbito das escolas sem os estudos necessários, sem o aprofundamento necessário. E, no meu entendimento, isso tem provocado algo que precisa ser esclarecido de forma imediata. Educação socioemocional não é só para aluno, educação socioemocional é para educadores. Todos nós precisamos, para além da alfabetização cognitiva, no meu entendimento, como pesquisador, todos nós precisamos urgentemente passarmos por um processo de alfabetização emocional. A alfabetização emocional, por isso eu pedi que colocassem amor nas minhas palavras, é fundamental para que a gente possa aprender o autoconhecimento, aprender a autogestão, como gerir, em outras palavras, as nossas emoções, especialmente quando estivermos em situações difíceis, aprender a gerir as nossas emoções tóxicas, aquelas que nos adoecem e aquelas que estragam geralmente o nosso dia. Mas nós precisamos também desenvolver empatia, que é fundamental. Já há pesquisadores na Universidade da Califórnia, por exemplo, que falam que empatia é uma ciência, assim como a gratidão e a felicidade já tem status de ciência. Por que status de ciência? Porque não vai ser possível pensar a escola do futuro, que já está batendo a porta, se nós não desenvolvermos perícia nessa ciência chamada empatia.
O que é, em outras palavras, a capacidade de se colocar no lugar do outro. A capacidade de compreender os sentimentos dos outros. Por que que os outros sentem o que sentem? Por que que se comportam como se comportam? Somente quem mergulha na dimensão da empatia é capaz de se solidarizar, e mais do que isso, de compreender e de entender o tamanho da importância e da pertinência da empatia e das habilidades sociais para sobreviver nesse novo normal, nesse novo mundo que já bateu a nossa porta. Dito isso, gente, eu queria chamar a atenção para vocês para algo que é uma das minhas teses no meu pós-doutorado. O que é que eu tenho chamado a atenção? Por que que não estão disponíveis? Essa pergunta precisa ser respondida. Por que que não estão disponíveis para todo o corpo discente? E aí é onde eu inovo. Por que que não estão disponíveis para todo o corpo docente também programas de educação socioemocional que possibilite experiências diárias, vivências diárias, vivências e experiências positivas, que, no meu entendimento, são imprescindíveis no contexto escolar atual, não só no contexto escolar, mas também no contexto familiar. Eu entendo, e eu espero que vocês possam compreender o que eu tenho defendido, que os programas são muito valiosos. Os programas de educação socioemocional não é um modismo, não é algo passageiro, veio para ficar, e mais do que isso, são programas valiosos não só para as crianças, são programas valiosos para os jovens, são programas valiosos para os professores, mas mais do que isso, são programas valiosos também para os pais e para as famílias. Por isso mesmo, eu defendo que a educação socioemocional não tenha um foco somente no aluno, ele também voltado aos educadores. Por quê? Porque todos nós precisamos, alunos e professores, dentro desse novo contexto emergente, nós precisamos de experiências e de vivências positivas. De que nos sentirmos pertencentes, nós precisamos nos sentirmos importantes, precisamos viver experiências, se possível, de arte e vivências de crescimento. Nós precisamos nos sentirmos, a partir dessas experiências que a escola pode promover através desse programa, experiências de conexão. Nós precisamos viver experiências de contribuição, percebermos contribuindo significativamente com a transformação da vida de alunos, mas também com a transformação da nossa própria vida. Nós precisamos de experiências de generosidade, nós precisamos de experiências e vivências que gerem significado, que gerem limites. E aí é importante entender que a educação socioemocional também passa pela dimensão de estabelecer limites e, mais do que isso, nós precisamos de experiências e de vivências positivas que gerem em nós o senso de propósito e o senso de missão. Todos nós temos uma razão de existir e é preciso ter clareza disso. Muitas vezes, as minhas pesquisas dos últimos 2 anos identificou, numa única pergunta, a dificuldade de muitos, não só alunos, mas de muitos educadores, de responder uma simples pergunta: quem você é? Muitas vezes, quando eu fiz essa pergunta, e quem estiver me ouvindo, fica atento ao que eu vou dizer, porque, no meu entendimento, isso é um diamante dos meus achados, das minhas pesquisas. Muitas vezes, quando eu perguntei, professor, quem você é? Esse professor disse que ele disse tudo menos quem ele era, porque ele verdadeiramente não sabe quem ele é, muitas vezes. Ele pensa que sabe, mas ele não sabe. As respostas, com frequência, a essa pergunta são: eu sou pós-graduado
em matemática, eu sou pós-graduado em história, eu sou pós-graduado em língua portuguesa. Ele diz o que ele faz, mas ele não diz quem ele é. E essa simples pergunta revelou na pesquisa que eu acabo de terminar, de concluir, no meu entendimento, a dificuldade que o nosso educador tem de reprogramar suas crenças de identidade, suas crenças de capacidade e suas crenças de merecimento. Em outras palavras, quem eu sou, o que eu posso no mundo e o que eu sou merecedor. Quantas vezes eu identifiquei na pesquisa educadores que não conseguem se achar merecedores de coisas boas. E nós precisamos mudar o mindset, mudar a mentalidade. E, no meu entendimento, a educação socioemocional tem esse poder transformador. A inteligência emocional, uma vez que você entra nessa jornada, e é uma jornada permanente, é formação contínua, já vou dando a pista aqui, essa é a palavra-chave para a educação do futuro, formação contínua. Professor precisa estar em formação contínua, especialmente voltada ao desenvolvimento do seu autoconhecimento, da sua autogestão, da gestão das suas emoções, da sua empatia e das suas habilidades sociais, que, no meu entendimento, junto com a consciência de sistema que precisa ser fomentada no âmbito da escola, no meu entendimento, isso é o que tem de mais novo no âmbito da educação mundial. Dito isso, gente, eu queria chamar a atenção de vocês para o que diz o Daniel Goleman, que é, no meu entendimento, a maior referência hoje, é o pai da inteligência emocional. Pesquisador, psicólogo da Universidade de Harvard, olha o que ele diz sobre as mudanças vitais que eu venho falando nos últimos 2 anos, sobre a escola e a sociedade. Olha o que ele diz. Ele diz, à medida que mais pais, educadores e alunos levarem a aprendizagem social e emocional, em outras palavras, levarem a sério a inteligência emocional como um campo de conhecimento, e a consciência sistêmica, as escolas, o que é que ele vai estar dizendo? Nós presenciaremos estudantes mais felizes, calmos e pessoalmente mais maduros, sendo bem-sucedidos em suas vidas e contribuindo para mudanças vitais na sociedade. Fica claro, no meu entendimento, a lucidez daquele que é a maior referência, no meu entendimento, na atualidade, que escreve há pelo menos 30 anos, produz conhecimento científico há 30 anos, pelo menos, nesse campo de conhecimento chamado inteligência emocional. Portanto, gente, eu fui buscar no MIT, na Universidade de Massachusetts, é o instituto de tecnologia mais respeitado dos Estados Unidos. Eu fui buscar na minha pesquisa a origem do movimento pela aprendizagem social e emocional. É, portanto, importante dizer que, pelo menos há 2 décadas, o Instituto de Tecnologia, o MIT, nos Estados Unidos, a partir dos seus especialistas em pensamento organizacional e também sistêmico, desenvolvem estudos que ratificam o que eu estou defendendo na minha tese, que as escolas, que vocês estejam atentos, professores, senhores professores de Varjota, atentos ao que está sendo dito. Olha o que é que diz o MIT, os seus pesquisadores, os seus especialistas. As escolas são, por excelência, o terreno semeador, tá? De disseminação dessa nova abordagem educacional emergente. É fundamental entender que nenhum sistema, nem mesmo a família, é capaz de disseminar com a mesma eficácia que a escola essa nova abordagem educacional emergente. Portanto, no meu entendimento, a educação socioemocional veio para ficar, deverá sim fazer parte da gestão de escolas que tenham à frente gestores lúcidos, gestores capazes de
com muita propriedade, com muita seriedade, colocar isso como uma política central, primordial para o desenvolvimento não só dos seus alunos, mas para o desenvolvimento contínuo dos seus educadores. Portanto, gente, esse novo ambiente escolar, eu coloco 4 pontos que, no meu entendimento, são chaves. O novo ambiente escolar, ele vai exigir cuidar do estado emocional de alunos e cuidar do estado emocional de professores. É preciso também entender esse segundo ponto, tão importante quanto o primeiro, que é preciso contribuir com inteligência emocional, é preciso contribuir com liderança e é preciso contribuir com inovação. Dito de outra forma, senhores educadores, senhores gestores, nós precisamos desenvolver inteligência emocional, desenvolvermos uma capacidade cada vez maior de liderar os processos de mudança e fazermos isso com o máximo de inovação possível. Esse, no meu entendimento, é o novo tripé da educação: inteligência emocional, liderança e inovação. Eu estou falando para líderes, mesmo aqueles que não se acham merecedores de entender que são líderes. Eu digo, você é líder e, como tal, precisa liderar com inovação e, mais do que isso, precisa liderar com inteligência emocional todas as transformações que estão passando a escola, não só no Brasil, mas no mundo. E o terceiro ponto, distrações crescentes. Senhores professores, fiquem atentos às distrações crescentes e o envolvimento interpessoal que está cada vez mais ameaçado. Por isso, a inteligência emocional se torna cada vez mais relevante, mais imprescindível para a escola brasileira. As distrações crescentes você observa na quantidade de tempo perdida nas redes sociais, na quantidade de tempo perdida nas televisões abertas e tantas outras coisas que nos roubam de um ambiente enriquecido culturalmente, tão imprescindível para o momento histórico que nós estamos vivendo. Portanto, eu enfatizo aqui, fundamental, tenham essa ciência, esse envolvimento interpessoal está ameaçado. Cada vez mais vai ser imprescindível aprender a se relacionar com inteligência emocional. Não haverá, no futuro próximo, não haverá dezenas de profissões desaparecerão. Ao contrário da nossa, que cada vez mais se torna estratégico, outras profissões desaparecerão. E todas as outras profissões que, segundo o Vale do Silício, nos Estados Unidos, estão sendo desenhadas para o futuro próximo, todas essas novas profissões exigem elevado grau de inteligência emocional. E aí eu faço aqui questão de dizer para você de forma muito objetiva, o QI e as competências técnicas, elas apenas te colocam no jogo, mas o que te faz ganhar o jogo é, sem sombra de dúvidas, a inteligência emocional. O teu grau de inteligência emocional vai determinar qual é o lugar que você vai garantir no mundo do trabalho, nos ambientes que já estão se constituindo, que já batem à porta. E um outro aspecto tão fundamental quanto os 3 primeiros, que é o conjunto de habilidades cruciais para se orientar a partir desse campo da inteligência emocional. Portanto, hoje, no meu entendimento, inteligência emocional deve ser um campo de conhecimento que deve ser promovido pela escola, não só para alunos, mas especialmente deve também permear a vida do educador. Dito isso, gente, eu chamo a atenção para vocês. No meu entendimento, aqui estão as 3 inteligências estratégicas que garantirão a cada um de vocês, a cada um dos professores que estão me ouvindo, o lugar ao sol, em outras palavras. A educação com foco triplo, ela passa necessariamente
por 3 questões fundamentais, ou 3 inteligências fundamentais. A primeira, foco interno. Nós precisamos focar em nós mesmos e aprendermos a desenvolver o autoconhecimento. Nós precisamos também ter um foco no outro. Ao mesmo tempo que o foco interno, o foco no outro. O que é esse foco no outro? É uma sintonia cada vez maior. Buscarmos, nós educadores precisamos, não só em relação aos nossos alunos, mas em relação aos nossos pares, nós precisamos buscar uma sintonia com outras pessoas. Nós precisamos buscar, em outras palavras, desenvolver empatia pelo outro. Se nós não buscarmos isso, perderemos o bonde da história. E no meu entendimento, o foco externo, o terceiro foco, que junta essas 3 inteligências, é compreender o mundo mais amplo. Nós somos um sistema que interage. Senhores educadores, escuta o que eu estou te dizendo. Nós somos um sistema. E um sistema só pode sobreviver se ele trabalhar de forma interdependente. Se ele trabalhar de forma independente, ele vai sucumbir. E, dito de outra forma, independência ou morte deu certo no passado. Hoje é interdependência ou morte. No meu entendimento, nós precisamos compreender cada vez mais essa inteligência chamada foco externo. Ou, em outras palavras, nós somos um sistema e precisamos funcionar de forma interdependente. Eu vou dar um exemplo. Nós temos dentro de nós um sistema endócrino, um sistema respiratório, um sistema digestivo. Basta um desses sistemas não funcionar bem, ele sobrecarrega todo o outro restante do sistema e isso gera adoecimento. E é exatamente isso que nós precisamos compreender. A escola é um ecossistema que precisa, para existir com saúde, ele precisa interagir com outros sistemas, mas mais do que isso. Educadores precisam trabalhar de forma interdependente. Nunca foi tão importante o trabalho de muitas mãos como no contexto em que nós estamos vivendo. Eu espero que de uma forma breve isso tenha ficado claro para vocês, que essas são as 3 grandes inteligências que estão sendo trabalhadas em universidades como Harvard, universidades como Columbia, universidades como Wharton, que é a maior universidade business do mundo, universidades da Finlândia, Cambridge e tantas outras, Oxford, tantas outras universidades que eu tive acesso a artigos científicos e que reforçam, ratificam o que eu estou dizendo. Essas são as 3 inteligências indispensáveis para alunos e professores e elas só podem ser desenvolvidas através da educação socioemocional. Portanto, gente, deixa eu tomar um pouco de água. Eu chamo a atenção agora para um aspecto fundamental. Né? Nós precisamos, dentro desse novo senso de propósito, é como eu estou chamando, tudo que foi dito até aqui, nos conectar, a gente precisa se conectar consigo mesmo, né? Tendo esse senso de propósito, nós precisamos entender as nossas aspirações mais profundas, nós precisamos compreender o sentido de determinada, por que sentimos determinadas coisas, sentimentos, nós precisamos estabelecer essas relações com esses sentimentos, compreender tudo isso, e eu chamo tudo isso de foco interno. O que é o foco interno? É a chave para uma vida significativa. Quantos de nós, e aí eu queria chamar a atenção aqui de vocês nesse momento, professores de Vajota, quantas vezes você já presenciou um colega apresentando quadro de depressão nesse período? Quantas vezes você já vivenciou, já presenciou colegas apresentando quadros de ansiedade? Quantas vezes você já presenciou colegas
com elevado grau de estresse. Eu digo a você, esses são sintomas, a causa é outra. Quadros de depressão, há pesquisas em Harvard, de psicólogos organizacionais que afirmam que o excesso de passado, de dor, nos deixa em quadros de depressão. O excesso de futuro, de preocupações com o que está por vir, mas num olhar de futuro, não um olhar otimista, mas um olhar pessimista, nos adoece e nos coloca em quadros de ansiedade. E o excesso de presente também nos adoece, porque nos deixa extremamente estressados. Quantas vezes você já vivenciou, tenho certeza que você está fazendo memória nesse momento, quantas vezes você vivenciou e não soube colocar-se à disposição do seu colega para ajudá-lo, até porque não se sentiu apto a fazer isso. E eu te digo, o campo da inteligência emocional tem, sem sombra de dúvidas, tirado muita gente desses quadros de depressão, de ansiedade e de elevado grau de estresse, porque é um mergulho no autoconhecimento que ele promove, um mergulho na autogestão, que é a capacidade de identificar as emoções e saber por que sente isso e aprender a gerenciar especialmente as emoções tóxicas, saber quais são as circunstâncias e as pessoas que disparam teus gatilhos mentais, que disparam sentimentos ruins em você, e você aprender a gerenciar significa aprender a evitar essas situações. Isso é inteligência emocional. E mais do que isso, aprender a se conectar com o outro, aprender a ter empatia pelo outro e aprender a se relacionar de forma positiva com o outro. Nós nunca deveríamos chegar no chão de uma escola, nunca deveríamos chegar no ambiente de uma sala de aula, nunca deveríamos chegar para um colega ou para um aluno com narrativas pessimistas sobre o futuro. Mas quantas vezes, por falta de inteligência emocional, nós fazemos isso, inclusive com os nossos filhos, inclusive com quem mais nós amamos, por falta de inteligência emocional ou por falta de um elevado grau de inteligência emocional. Então, chamo a atenção porque é fundamental esse novo senso de propósito. A compreensão disso vai exigir de nós o quê? A consciência dos sistemas. Nós somos um sistema e se nós vivemos de forma independente, nós não vamos apresentar a nossa melhor versão nem no mundo familiar, muito menos no mundo do trabalho. Nós precisamos agir de forma interdependente, pedir ajuda ao outro, ser solidário ao outro, estabelecer relações positivas com o outro, para que a gente possa verdadeiramente, não apenas o pensar simplista do ensino tradicional, mas ir além do pensar simplista do ensino tradicional. Olha, eu gosto muito e queria aqui falar de forma breve sobre Edgar Morin. O Edgar Morin, que eu considero a maior referência na teoria da complexidade, um dos maiores teóricos do século XX, e o Edgar Morin diz duas coisas extraordinárias dentre tantas. Eu trago aqui duas extraordinariamente importantes para o educador de hoje. Primeiro, quando ele fala que antes de reformar a instituição escolar, nós precisamos reformar o pensamento dominante na instituição escolar. Fica esse recado para todos os educadores que estão me ouvindo. Edgar Morin é muito enfático ao dizer, antes de você reformar a escola, tem que reformar o pensamento dominante. E o pensamento dominante, ele herdou uma cultura cartesiana que não nos permite, dentro dessa cultura cartesiana, que nos fragmentou, não nos permite religar saberes. E hoje o mundo da escola precisa religar saberes. A outra questão, tão importante quanto a primeira, que o Edgar Morin traz para contribuir com a educação do mundo, é, no meu entendimento, quando ele fala de tetragrama organizacional. Ao falar desse tetragrama organizacional, o Edgar Morin diz assim, tudo
passa por você organiza, no momento seguinte você desorganiza saberes, no momento seguinte você interage e no momento seguinte você religa todos esses saberes e reconstrói saberes. E entender isso é entender o que nós estamos vivendo no atual contexto da educação mundial. Nós, cada vez mais, de forma célere, rápida, está acontecendo o quê? Você organiza saberes, no momento seguinte desorganiza, interage novamente e reorganiza para começar um novo ciclo. E, no meu entendimento, nós estamos na iminência de iniciar um novo ciclo na educação das nossas escolas. Há, portanto, aí uma necessidade, no meu entendimento, crescente de entender que as escolas devem executar o que a gente chama de gestão da complexidade. Entender isso é entender tudo. Portanto, deixo essa pergunta: como incorporar esse foco triplo ao aprendizado? Nós precisamos responder isso. Como incorporar? E aí eu trago 4 questões que, na minha pesquisa, foram as mais frequentes. Essas perguntas foram as perguntas que eu transformei em questões norteadoras, porque foram as mais frequentes, eu diria, elaboradas por educadores, que eu tive a oportunidade de dialogar nesse período. Primeira questão norteadora: como ensinar crianças? Essa era uma pergunta frequente dos educadores. Como ensinar crianças a cultivar o foco interno e o foco no outro e o foco externo? Em outras palavras, como ensinar crianças a desenvolver consciência sistêmica, inteligência emocional? Outra pergunta frequente feita por educadores durante esses 2 anos de estudo para construir a proposta, o programa Cuidar de Quem Cuida, voltado a educadores, que é uma política essencialmente voltada a desenvolver educação socioemocional e uma nova mentalidade educacional no âmbito das escolas. A pergunta era: como podemos aperfeiçoar a autoconsciência, a autogestão, a empatia e as habilidades sociais? A terceira questão mais frequente foi: e como isso traz benefícios para o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento acadêmico de alunos e de educadores? E a última questão, não menos importante: algumas escolas, professor, já estão ensinando aos seus alunos e aos educadores essas habilidades tão vitais. Essas foram, sem sombra de dúvidas, foram as perguntas mais frequentes. E aí eu queria, de forma muito breve, colocar para vocês aqui que as escolas com trabalho inovador, elas entenderam o óbvio. E o que é o óbvio, professor? Responderam a questão: como as escolas podem ensinar inteligência emocional e visão sistêmica ao mesmo tempo? Primeiro, entendendo que ela é um ecossistema, que precisa, ou ela é um ecossistema pobre, e essa é uma opção, ou ela é um ecossistema rico. E quem transforma esse ecossistema? Num ambiente pobre ou num ambiente rico? As pessoas que fazem o ambiente. Isso é óbvio. E nós precisamos, ao fazer a opção em transformar as escolas num ambiente rico, num ecossistema onde o foco maior seja o desenvolvimento da inteligência emocional de educadores e educandos, nós precisamos entender uma questão que perpassa toda esse programa de educação socioemocional, que é que a inteligência emocional e a compreensão de sistemas é a grande estratégia para a escola do futuro. A escola do futuro que já bate a porta. Que fique bem claro isso, tá? Entendendo que famílias representam um sistema. Nós representamos um sistema, famílias representam um sistema, escolas também é um outro nível de sistema. E os sistemas mais amplos, nós precisamos entender que esses sistemas estão interligados. E a interdependência
é o que vai permitir que essa interligação aconteça da melhor forma possível e que a gente possa fazer essa opção pelo enriquecimento ambiental ou pelo enriquecimento cultural das nossas escolas, que passa por, em outras palavras, quem quiser anotar, anota aí, passa, enriquecimento cultural da escola, do ecossistema da escola, passa por leituras edificantes. Nós precisamos criar ambientes que promovam o desenvolvimento do autoconhecimento, promova o desenvolvimento da autogestão, promova o desenvolvimento da empatia e promova o desenvolvimento das habilidades sociais e ainda promova a compreensão de que nós somos um sistema e só funcionaremos bem se trabalharmos de mãos dadas. Dito isso, gente, o tipo de insight que cai de toda essa construção a partir da pesquisa dos últimos 2 anos que eu realizei, o insight que me veio foi esse, eu espero que seja o mesmo que está acontecendo com você nesse momento, que é como usar esse tipo de insight para mudar o sistema educacional para melhor, tá? Aí eu digo o seguinte, em resposta a essa questão, eu digo, como seres humanos, nós somos seres humanos, como educadores, nós precisamos sempre compreender o eu, o outro e os sistemas mais amplos dos quais nós fazemos parte. O desafio é esse. E não é possível fazer parte da revolução silenciosa da nova face da educação, entender isso, que nós somos seres humanos, nós somos educadores e, como tais, nós precisamos compreender cada vez mais nós mesmos, compreender porque sentimos o que sentimos, mas mais do que isso, aprendermos a gerenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E a rever as nossas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento, mas mais do que isso, entender de sistemas e entender que parte de um sistema familiar, de um sistema escolar, de sistemas mais amplos e que nós não podemos entender de sistema sem estarmos num processo de interdependência. Portanto, essa é a grande revolução silenciosa da nova face da educação brasileira, no meu entendimento, e por que não dizer da educação mundial, que vai nos levar necessariamente para um novo olhar para o aprendizado socioemocional e para o ensino de sistemas. Que nós vamos precisar juntos, né, constituir verdadeiramente uma nova massa crítica para mudanças profundas nos nossos ecossistemas, dos quais fazemos parte. Nós vamos precisar de disposição para inovar na área da educação, tá? E me desculpem, por isso que eu pedi que colocassem amor nas minhas palavras, fundamental nos aliarmos a quem deseja sair da zona de conforto. Porque se você se aliar a quem deseja permanecer na zona de conforto, não há possibilidade de inovação. O ambiente da escola ou pode ser pobre, como eu disse, ou pode ser rico. Se você vai ser rico se você se aliar aos otimistas, aos que buscam inovar e aos que buscam com humildade, verdade, coragem aprender coisas novas. Os que são resistentes a essas transformações, infelizmente, farão parte do outro bloco, do bloco que quer permanecer na zona de conforto. No meu entendimento, não há mais essa possibilidade de permanência na zona de conforto. Ou que no que a gente chama na Universidade de Boston, chamada estado de inércia, que é quando um educador decide estar sem se movimentar. E não é mais possível estar sem se movimentar. Nós precisamos nos movimentarmos como pai, inovar como pais, como mães e como educadores. Essa é a grande sacada. Nós precisamos inovar. A forma de educar nossos filhos e a forma de educar nossos alunos definitivamente já não é mais a mesma e isso vai exigir de nós liderança, inteligência emocional e inovação. E, enfim, nós precisamos tratar de uma outra forma o ensino. A concepção de ensino mudou
e é necessário nos prepararmos para estarmos diante de crianças, de adolescentes e de nós mesmos, de nossos colegas, num futuro próximo, com outra postura, né? Como diz a Amy Code, professora, pesquisadora, psicóloga da Universidade de Harvard, cientista social, ela diz: a nossa comunicação precisa mudar, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Nós precisamos nos comunicar, não só em nossas casas, mas em nossas escolas, em nossas universidades, de uma outra forma, assumindo uma outra postura, e é fundamental entender esse recado que a Amy Code traz para nós. Contribuir, enfim, para mudanças vitais na sociedade. É isso, no meu entendimento, um novo propósito. Nós precisamos contribuir com mudanças vitais na sociedade, e isso passa por mudanças vitais na nossa própria vida, na nossa própria conduta. Portanto, senhores professores, se vocês observarem, aí está a síntese das 3 inteligências. A inteligência do eu, que busca autoconhecimento e autogestão, a inteligência do outro, que busca desenvolver empatia e desenvolver habilidades sociais, e a terceira inteligência, que é a inteligência de sistemas. Compreender que nós somos interdependentes e não temos como funcionar de uma outra forma. Funcionar, como eu digo, é funcionar bem, de uma outra forma que não seja num trabalho colaborativo. Dito isso, portanto, gente, eu trago aqui esse estudo de caso. Espero que vocês estejam devidamente atentos. Isso é fruto de muito trabalho, de muita seriedade, com o objetivo de prestar a vocês o devido esclarecimento sobre os estudos, os cases de sucesso que podem ser devidamente replicados em Vajota nos próximos capítulos que vocês haverão de construir de forma colaborativa para levar essa cidade para o patamar que ela merece através da educação. Os currículos, todos os estudos que eu me permitiram encontrar evidências científicas e afirmar o que eu vou dizer agora para vocês. Os currículos, eles devem ser voltados a fomentar, sim, a inteligência emocional e o ensino de sistemas nas nossas escolas. Se eu pudesse hoje persuadi-los, eu faria isso. Convencer o mais rápido possível o maior número de professores possíveis de que os novos currículos, e eu sou doutor em currículo, me sinto à vontade para falar sobre. Nós devemos fomentar a inteligência emocional e o ensino de sistemas nas nossas escolas, e isso passa por experiências como a que eu apresento para vocês aqui agora. O estudo de caso que eu trago é da cidade de New Haven, nos Estados Unidos. São escolas públicas e particulares, e o estudo realizado, coordenado pelo psicólogo da Universidade de Yale, o Roger Wesberg, e esse psicólogo desenvolveu, junto com sua equipe, estudos. E o que é que se observou? Que a universidade, através da Universidade de Yale, se desenvolveu o currículo de desenvolvimento social para crianças e adolescentes locais. E olha o que é que a pesquisa revelou. Que esse foi um dos programas pioneiros há mais ou menos 20 anos. Isso pela primeira vez na história eu diria assim, na história americana. Esse programa foi, portanto, um programa pioneiro que gerou o que é chamado hoje de movimento global pela aprendizagem social e emocional. E esse movimento global, ele traz essas novidades a partir dessa pesquisa. A Universidade de Yale, ela está localizada, até então, em uma região acometida pela pobreza, onde inúmeras crianças, nascidas de jovens mães solteiras, também se tornaram, por sua vez, jovens mães solteiras. E o que é que isso está por trás disso? Uma repetição de padrão. Os psicólogos perceberam que aí, por trás de
tudo isso estava uma repetição de padrão. Qualquer coincidência com as nossas realidades é mera semelhança. Vale aqui refletir sobre esse estudo de caso, por quê? Porque o que é que se observou na experiência? Vivendo, as mães solteiras estavam vivendo à custa de assistência do governo americano, e onde os modelos locais de sucesso eram os traficantes de drogas. Um lugar onde era difícil viver com dignidade. E eu imagino o que deva estar passando na mente de cada um de vocês ao observar, ao ouvir essa narrativa, esse relato, não é? E o que é que se fez de forma objetiva? Ao constatar essa realidade, né, os psicólogos decidiram que, primeiro, constataram que os jovens estavam com um sério problema. Essas jovens mães estavam com um sério problema. Primeira constatação. Esse do ponto de vista da pesquisa científica, é o nosso problema, né? Que provocou toda a reflexão e toda a pesquisa. Mas eles não pararam aí. Eles fizeram a seguinte questão: o que é que nós podemos fazer para ajudá-los? E Roger, o psicólogo de Yale, que coordenou essa pesquisa, desenvolveu com sua equipe o currículo de desenvolvimento social. E esse currículo, ele tinha como matriz, tá? 5 competências centrais ensinadas nessa experiência. Que competências eram essas? Que elas são, em outras palavras, tudo aquilo que eu desejo em parceria com as edições, né? Trabalhar com os municípios parceiros, que é desenvolver autoconsciência, desenvolver autogestão, desenvolver empatia, desenvolver habilidade social e desenvolver boa capacidade de tomada de decisões. E essas são, portanto, a espinha dorsal, a coluna vertebral, tá? As 5 competências centrais, ou a matriz que, no meu entendimento, não só lá foi ensinada, mas deve ser aqui replicada nas escolas do estado do Ceará e, por que não dizer, de outros estados brasileiros, tá? Portanto, gente, eu já, de forma conclusiva, tá? Eu aqui estou trazendo de forma muito objetiva os componentes da inteligência emocional que, no meu entendimento, devem ser trabalhados a partir desse programa voltado à educação socioemocional, não só para alunos, mas educação emocional voltada aos educadores, que eu intitulo Cuidar de Quem Cuida. Deixando bem claro que eu não vejo o professor como alguém que só cuida, eu vejo o professor como alguém que ensina, tá? Que isso fique claro, o cuidar aí é mais amplo, é o cuidar no sentido de estar atento ao seu próprio sistema e ao sistema ao qual ele faz parte. Portanto, a autoconsciência, que é um dos conteúdos centrais dessa proposta que está sendo apresentada para os professores de Vajó, é nada mais do que compreensão profunda das práticas, das próprias emoções, a compreensão profunda das próprias emoções, das próprias forças, das próprias fraquezas, das próprias necessidades e porquê de certos impulsos. Nós precisamos, ao desenvolver autoconsciência, nós nos tornamos educadores capazes de ensinar isso aos nossos alunos, mas mais do que isso, de aplicar isso na nossa própria vida, porque isso é fundamental também na vida do educador. Outra coisa fundamental dentro da matriz da autoconsciência é reconhecer como esses sentimentos que perpassam a gente enquanto ser humano afetam a nós mesmos, afetam os outros, as outras pessoas, né? Como isso afeta o nosso desempenho profissional. Nós precisamos compreender para poder neutralizar determinados sentimentos que nos adoecem ou que empobrecem as nossas relações no âmbito do trabalho, no âmbito da escola. Uma outra questão fundamental que eu defendo é que
A autoconsciência, ela vai permitir que você possa ligar a compreensão que as pessoas têm de seus próprios valores e das suas próprias metas. Quantas pessoas, por falta de inteligência emocional elevada, né, não desistem dos seus valores ou desistem das suas metas, dos seus objetivos de vida. A pessoa sabe para onde está indo e por que está indo, quando ela desenvolve autoconsciência, e as decisões, elas passam a se harmonizar com os seus valores. Você passa a harmonizar-se com os seus valores. Você revela com mais franqueza as questões que te perpassam. E, mais do que isso, surge aí uma capacidade de autoavaliar-se de forma mais realisticamente. Portanto, a autoconsciência é um dos conteúdos mais extraordinários e imprescindíveis na educação socioemocional para alunos e para educadores. E autogestão, professor, de forma objetiva, para a gente concluir. Componente da inteligência emocional, tão importante quanto o primeiro, que nos libera de sermos prisioneiros de nossos sentimentos tóxicos. Em outras palavras, com a autogestão, o educador aprende a ensinar e aprende a praticar a autogestão e, com isso, evitar. Ele aprende a gerenciar os sentimentos tóxicos que adoecem, que mais do que isso, que nos impede de alcançar alta performance. Pessoas com elevado grau de autogestão, o que é que acontece? Elas estão no controle dos seus sentimentos. Você, em outras palavras, você passa a controlar seus sentimentos e a controlar seus impulsos. Você passa a ser capaz de criar um ambiente de confiança e de equidade. Você passa a ser menos mal-humorado. E presta atenção no que eu vou dizer para quem é gestor no âmbito da educação. Menos mau humor no alto escalão significa menos mau humor por toda a escola e por toda a instituição, porque você contamina toda a sua equipe. Ou vai contaminar de forma positiva, ou vai contaminar de forma negativa. Por isso que o ambiente enriquecido é fundamental para a escola do futuro. Pessoas que dominam suas emoções, elas são capazes, portanto, de acompanhar as mudanças sem tanta resistência. Por que nós temos tantos colegas resistentes às mudanças que estão ocorrendo? Porque, infelizmente, por muito tempo, não cuidaram de elevar o seu grau de inteligência emocional. Por isso que eu pedi no início que colocasse amor nas minhas palavras. Sem querer ofender ninguém absolutamente, é hoje imprescindível entrar nessa jornada com seriedade, nessa jornada pela busca do desenvolvimento da inteligência emocional, não só de ensinar inteligência emocional ao outro, mas desenvolver inteligência emocional em si, para que a gente possa verdadeiramente se relacionar melhor no nosso ambiente, tá? Nos nossos ambientes familiares e escolares, tá? Portanto, já em tom de conclusão, empatia é um outro componente tão importante quanto os demais, que vai levar em conta ponderadamente os sentimentos dos outros. Você aprende a levar em consideração os sentimentos dos outros, junto com outros fatores. Você leva em consideração também o processo de tomada de decisões inteligentes. Você passa, quando desenvolve a ciência da empatia, você passa a ter muito mais delicadeza na tomada das decisões e passa a ser muito mais inteligentes e lúcidas as suas decisões. Uma outra questão fundamental, a empatia ela é importante como componente da liderança por ao menos 3 motivos. Anota aí quem estiver ouvindo. O número cada vez maior de equipes vai exigir que você tenha empatia. O ritmo veloz das atividades também vai exigir que você desenvolva empatia. E profissionais e a necessidade de reter os talentos também vai ser fundamental. Eu vou concluir dizendo que a empatia permite entender a constituição emocional de uma equipe. Resultado será não apenas maior colaboração entre os membros,
mas também novos negócios, e a empatia vai desempenhar papel-chave na retenção dos talentos. E o último slide, penúltimo slide que eu apresento é esse, que é o da habilidades sociais. Dito isso, é preciso envolver a capacidade de uma pessoa de se relacionar com os outros. É fundamental entender que essa habilidade vai permitir isso. E aí eu concluo dizendo que pessoas socialmente hábeis são exímias em gerir equipes, empatia e em ação. Elas sabem quando fazer um apelo emocional e sabem quando fazer um apelo à razão. E aí eu vou concluir, gente. Eu queria mostrar mais algumas coisas, mas num outro momento isso vai ser possível. Eu apenas quero mostrar para vocês aqui as minhas considerações finais. A tese que eu defendo é da alfabetização emocional, e essa alfabetização emocional ela exige uma abordagem educacional que tem potencial para mudar a próxima geração de crianças, a próxima geração de adolescentes, mas vou além. Ela pode mudar o funcionamento e a mentalidade dos atuais educadores desse país. Portanto, essas são as minhas considerações finais, que é fundamental que a inteligência emocional possa ser aprendida no ambiente familiar, especialmente escolar, e que esse processo não é fácil. Eu quero deixar bem claro que eu tenho consciência disso, mas ele leva tempo e, acima de tudo, requer empenho contínuo. Mas os benefícios que advêm de uma inteligência emocional bem desenvolvida, tanto para o indivíduo como para a instituição escolar e familiar, fazem com que o esforço valha a pena. É isso que eu tinha para hoje. Gratidão às edições, Professor pela Emílio, oportunidade. Gratidão, Alessandra. Gratidão, Sávio. Muitíssimo obrigado a toda a sua equipe extraordinária. E eu queria dizer que é uma honra poder ter parceria com cada um de vocês e poder falar nesse dia para os professores de Vajota. Muito obrigado. Professor Emílio, assim, nós aqui agradecemos. Vamos abrir agora para 15 minutos, em torno de 10, 15 minutos. Se algum professor quiser escrever no chat ou perguntar alguma coisa sobre essa questão da inteligência, sobre da nossa proposta, nós estamos aqui à disposição. Dizer, enfatizar, assim, o pessoal de Varjota, que já trabalha conosco na educação infantil, que vários anos, né, é desenvolvida essa parceria. E aí eu me recordo que uma das jornadas pedagógicas, há 2 anos atrás, nós fizemos um bate-papo, uma palestra voltada para a questão da educação de valores, e aí nós citamos Edgar Morin, né, exatamente alguns dos saberes de Edgar Morin, e eu percebo assim, que hoje, nesses tempos atuais, que nós estamos vivenciando essa questão da Covid e esse contexto da educação, eu percebo que alguns dos saberes de Edgar Morin, eles estão presentes na nossa sociedade, né? Por exemplo, um dos saberes que é a questão das incertezas, ela está mais presente do que nunca, né? E as próximas gerações, os próximos anos, tanto no contexto da educação como em vários contextos, serão também momentos de incerteza, de esperança, né, mas também de incerteza. E aí, trazendo Morin, eu trago também o contexto onde foi trabalhado na elaboração da BNCC, onde uma das técnicas, das teóricas que elaboraram não só a BNCC, mas as diretrizes curriculares do ensino fundamental, ajudaram na elaboração, ela trouxe a sociedade VICA, né? E parte desse conceito de Edgar Morin também, que é essa sociedade volátil, incerta, complexa e ambígua. E aí eu queria que o senhor iniciasse esse ciclo de debates, de perguntas, uma pergunta aqui, que tipo de trabalho, né, do professor, qual a perspectiva que o senhor vê, vislumbra para o professor, que possa fortalecer
esse aspecto emocional, não só nessa possibilidade de retorno, né, do presencial, dessa coisa repentina que foi o professor ter que conhecer online, que visualizar online. Isso aí realmente também trouxe uma certa instabilidade nesse contexto emocional, mas no eventual retorno mesmo presencial, né? Qual é o primeiro passo que a escola deve tomar, que o professor, qual é o primeiro passo nessa relação do aluno com o professor? Porque eu vejo muitas discussões sindicais, quando se fala em retomada, tem alguns professores já envolvidos nessas questões sindicais, o professor não pode voltar porque a saúde do professor, e a gente também tem que ver o lado do aluno, né? Na educação infantil, por exemplo, muitas crianças estão fora de creches, estão sem assistência, algumas são, às vezes, violentadas, agredidas por vizinhos, por pessoas desconhecidas, né? O aluno no ensino fundamental, ele se sente extremamente também inseguro, porque a gente sabe que mesmo tendo toda uma assistência, a secretaria, os professores oferecendo, foi uma mudança extrema de paradigma, né, de condição. Então, assim, qual seria o primeiro passo, né? Dentro de um planejamento, assim, vamos vislumbrar isso. Como é que a gente pode visualizar esse momento de retorno? O que é que nós podemos fazer de início? Sávio, gratidão, Os seus gratidão professores. pela pergunta extremamente oportuna, porque me permite trazer dados concretos de como no meu entendimento, deve agir o educador, o gestor, a partir de uma retomada. No meu entendimento, a primeira coisa que nós precisamos antes da retomada efetivamente é cuidar do estado emocional dos educadores. Nós não é possível que o poder público ignore mais, e quando eu digo poder público, de um modo muito mais amplo, né? Para além das esferas municipais, nós precisamos que o poder público, mas aí o educador também precisa demandar isso, tá? Ele precisa demandar esse cuidado, que é o que eu tenho certeza absoluta que é imprescindível, um programa para ontem que precisa ser desenvolvido. Eu fiz o desenvolvimento desse programa em parceria com várias pesquisas que eu realizei e quero fazer isso através das edições com os municípios parceiros. O programa está pronto, mas a primeira coisa que eu faria objetivamente, um programa de cuidar do estado emocional dos educadores, para que eles se fortaleçam emocionalmente, para que eles possam ressignificar todo esse tempo, né? Não só desafiador, mas traumático para muitos, porque nós perdemos colegas, né? Eu tive em municípios em que os colegas professores perderam amigos, colegas de sala de aula. Então, ressignificar tudo isso exige, no meu entendimento, nós temos vários professores apresentando quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros de elevado estresse. Eles precisam, no meu entendimento, esses são sintomas que precisam serem cuidados. Então, existe sim uma urgência de um programa que permita cuidar de quem cuida. Professor, No meu no, entendimento, isso é fundamental. no Dois, nosso plano, pois, só um parênteses, no nosso plano de retomada aí do município de Varjota, no qual nós estamos sim, à frente na assessoria, existe vários aspectos assim que são mais relevantes. Um deles é essa questão do trabalhar o emocional, aí entre o projeto cuidar de quem cuida. O outro é um protocolo que nós precisamos estabelecer com as famílias, né? As famílias elas são na verdade assim é o grande elo para ajudar, para potencializar essa questão do socioemocional, porque através das famílias é que nós vamos conseguir nos aproximar e estabelecer um vínculo mais
mais forte. E eu posso, Segurar se você me Pois permitir, não, sabe, eu professor. posso adiantar. Existe sim conteúdos já sistematizados, prontos para serem trabalhados, não só com os educadores, mas também trabalhado com as famílias dos alunos. Essas duas ações, elas são, no meu entendimento, ações estratégicas para o retorno. No momento, no meu entendimento, é fundamental ao retornar, Sávio, que os professores estejam aptos a validar diariamente seus alunos, a abraçar seus alunos. E parece estranho eu estar dizendo isso, mas o abraço que eu falo aqui está cientificamente comprovado que ele é terapêutico e nós vamos precisar de mergulhar na dimensão do afeto, porque sem afeto, com todo o uso do protocolo que precisa ser cumprido à risca, né? De higienização das mãos, de uso constante de máscara, mas para além do protocolo, nós precisamos cuidar do estado emocional desses meninos, validando. Eu sugiro 3 coisas: validação, e posso dar toda uma fundamentação científica por que validar diariamente alunos e colegas tem significado nas 2 últimas décadas nos Estados Unidos. O crescimento acadêmico, mas não só o crescimento acadêmico, o crescimento emocional de alunos e professores. Eu tenho várias pesquisas que comprovam o que eu estou dizendo. Então, nós precisamos validar diariamente, aprender a transformar isso numa cultura, validar pelo menos 3 colegas, validar pelo menos 3 professores diariamente. Outro, precisamos abraçar as pessoas diariamente. As pessoas precisam se sentirem pertencentes, e para se sentir pertencentes, elas precisam voltar a ter esse contato. E nós precisamos utilizar uma ferramenta hoje poderosa chamada V0, que é sem se aproximar tanto, numa distância de 1 metro, você ter a oportunidade de estimular alunos e também estimular professores a, por 5 minutos, olhar um no olho do outro diariamente. Nós estamos olhando pouco uns para os outros. Nós estamos tão apressados, nós estamos tão adoecidos, que a gente olha pouco para quem deveríamos olhar mais. Então, o V0 é o olhar atento ao outro. O abraço, que por vários pesquisadores internacionais como terapêutico e extraordinariamente imprescindível para o pós-pandemia. E a validação, validar as pessoas, elogiar as pessoas, olhar o que elas têm de bom, parar de olhar o que elas ainda não fazem com tanta maestria e olhar para o que elas já fazem de bem, e não perder a chance de fazer isso pelo menos 3 vezes ao dia. Pesquisadores da Harvard, só para você ter uma ideia, dizem, Sávio, que para cada experiência ruim que você tiver durante o seu dia, após a pandemia, que você possa sobrepor com memórias positivas de 3 a 5 experiências, por mais simples que elas sejam. Se você quiser deitar em paz, você precisa sobrepor a memória ruim ao longo do seu dia, no pós-pandemia, 5 experiências, de 3 a 5 experiências positivas. E você tem experiências positivas quando abraça um filho, você tem experiência positiva quando olha um colega de trabalho nos olhos, mesmo de máscara. Você tem experiência positiva quando você valida um colega de trabalho, quando você valida seu chefe, quando você valida as pessoas que hierarquicamente estão no chão da escola, fazendo a limpeza. Existem várias experiências simples que podem se transformar em cultura organizacional e que certamente vão despertar a nossa melhor versão. Uma outra questão, sabe, que eu trago aqui, se você me permitir, porque a pergunta foi muito oportuna. Eu trago 5 fundamentos que, em parceria com as edições, eu pretendo realizar nesse programa Cuidar de Quem Cuida com os municípios parceiros. O primeiro fundamento, o da autoavaliação. Se todos estiverem observando o slide, eu digo de forma muito clara o que é esse fundamento.
a autoavaliação deve fazer parte da nossa rotina diária. Como, professor? Você deve avaliar-se constantemente, melhorando o desempenho dos seus serviços prestados e fortalecendo as chances de fazer as melhores escolhas. A autoavaliação é um dos primeiros sinais de quem está na jornada da inteligência emocional. O segundo fundamento que eu vou trabalhar no Cuidar de Quem Cuida é reconhecer os outros. Diariamente, o que é que eu vou sugerir para vocês? Simplesmente agradeçam as pessoas, a começar pelas pessoas de casa. Quantas vezes você perdeu a chance de agradecer aos filhos, de agradecer ao cônjuge, experiências de pertencimento que ele já te proporcionou. Então, simplesmente agradeça, aprenda a agradecer diariamente, porque a gratidão é sinal de inteligência emocional. Fale também nessas experiências em casa e no trabalho de algo real, que você cresceu, que as pessoas te ajudaram a crescer, que as pessoas te ajudaram a superar. Façam isso. Reconheça os outros usando esse fundamento. E o terceiro fundamento é o da colaboração, o da gentileza e o que é que eu digo aí? Se você quer ver mais pessoas servindo com qualidade, quem tem que começar a fazer isso? Você. As pessoas são reflexo do nosso comportamento. Todos os dias a vida vai te dar a oportunidade, em casa e no trabalho, de ajudar alguém. Eu chamo isso de efeito contágio social, que é hoje dos estudos mais levados a sérios na Universidade de Harvard, que as 5 pessoas que você mais convive na sua casa e no seu trabalho, na sua família e no seu trabalho, elas te influenciam. Sabia disso, passe a saber e a utilizar isso em seu favor, em favor da sua saúde emocional. E para terminar, sabe, o quarto e quinto fundamento. O quarto fundamento é relações saudáveis. Nós precisamos, a partir do cuidar de quem cuida, despertar nas pessoas esse fundamento chamado relações saudáveis. Quem tem bons relacionamentos, diz a ciência, atinge seus objetivos. Qual é o mundo que nós estamos construindo? Eu faço essa pergunta, deixo essa pergunta colocada a todos os educadores de Vajota. Que mundo você está construindo no seu contexto familiar e no seu contexto de trabalho? O que é que você está plantando? O que é que você está priorizando? Criar relações saudáveis é, sem sombra de dúvida, um dos fundamentos mais importantes para o pós-pandemia. E, por fim, cultivar emoções positivas. Se eu pudesse deixar aqui como sugestão, como foi colocado, fundamento 1 é autoavaliação. O fundamento 2 é reconhecer o valor que os outros têm. O fundamento 3 é estimular uma cultura de colaboração, de gentileza, de generosidade no pós-pandemia. Isso no ambiente familiar e no ambiente profissional da sua escola. O quarto fundamento, relações saudáveis. E o quinto e último fundamento que eu trabalho é emoções positivas. Precisamos procurar nos cercar de pessoas positivas, comunicando diariamente otimismo. Não é um otimismo ingênuo, é um otimismo que te põe em ação. As emoções positivas, todos os estudos que eu tive acesso, eles ratificam que essas emoções positivas, elas são fundamentais para que as pessoas que estão passando por dificuldade possam ressignificar suas dores e contar ao mundo a sua melhor versão a partir desse contexto tão desafiador que estão vivendo. Então, construam uma comunicação positiva, porque quando eu comunico, eu gero pensamento, quando eu gero pensamento, eu gero sentimento, e os sentimentos se concretizam nas minhas narrativas e crenças no âmbito dos ambientes nos quais eu estou inserido. Era, no meu entendimento, Professor, essas contribuições, sabe? Que eu queria... Estamos realmente nesses momentos finais, porque nós vamos começar agora um outro encontro, né? E eu queria aqui agradecer a secretária, agradecer todos os professores, na pessoa da secretária, agradecer a Joana,
né, que é a coordenadora aqui que tem nos dado muito apoio, e as demais técnicas da Secretaria de Educação. Se tiver alguma pergunta final, Joana, ou se a secretária quiser falar alguma coisa, fica aberto. Fica à vontade. Nesses últimos minutos. Sábio. Oi. Pronto, é só agradecer mesmo, muita gratidão por todos vocês aí do IPDH, né, que essa parceria já tem há um bom tempo, né, desde 2009 que estamos juntos, aí começando a ideia da educação infantil e agora se expandindo também agora no Fundamental 1 e Fundamental 2, né, então só agradecer, né, foi uma excelente palestra, agradecer aí o professor Emílio, foi muito esclarecedor, e é isso mesmo que a gente está precisando aqui no momento, né? Nesse momento que a gente está vivenciando. Acredito que todos os professores que tiveram a chance de estar participando dessa palestra gostaram, né? Porque vem ao encontro do nosso momento, do que a gente está precisando neste momento. E eu achei muito importante aí nesse projeto de cuidar de quem cuida, né? De quem ensina, de quem educa. Então, só agradecer a cada um de vocês. Professor Emílio, foi muito bom a sua participação, a sua contribuição, veio a somar com a gente aqui. E o município, né, agradece a todos vocês, a cada um de vocês. Eu acredito que também a equipe de professores, de gestores que estão nesse momento assistindo, também só tem a agradecer. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, viu? Gestor ou algum dos técnicos aqui da secretaria também. Tá bom? Muito obrigado, viu? PDH, professor Emílio. Professora, nós vamos passar o link desse momento do YouTuber, né? Amanda Maia, nossa coordenadora, vai passar para você, Joana, para você repassar para os professores do turno da tarde. Então, tanto os professores do turno da manhã vão poder assistir novamente e também os professores da tarde vão poder participar também, assistir e escutar um pouco sobre esse primeiro momento do trabalho com o professor Emílio. Nosso próximo momento vai ser com gestores, né? Nós vamos aguardar só um pouco agora essa coisa das eleições. A gente sabe que é importante também, um momento cívico, um momento que nós estamos passando aqui nos próximos 18 dias, tem esse período eleitoral, então assim, a gente vai aguardar passar esse momento para retomar o trabalho, e aí nós vamos estudar um pouco sobre a atual legislação da educação, a partir das últimas resoluções e pareceres do Conselho Nacional de Educação. Por que é importante? Porque essas resoluções, estes pareceres, é que vão nortear a educação no ano de 2021. Então, nós temos aqui, por exemplo, ontem foi lançado uma nova resolução, que é através o parecer 14/2020 do Conselho Nacional de Educação, que traz as novas diretrizes nacionais para a formação continuada de professores da educação básica e base nacional comum. Esse material a gente está começando a estudar, mas ele traz o quê? Como foco? A tecnologia, né? São orientações e direcionamento de como o professor trabalhar nessa perspectiva e aí como é que ele vai promover essa interação no processo de formação, contribuindo assim com o resultado final, que é o aluno. Certo? Então, nosso próximo encontro será com gestores focado na questão da legislação e a gente vai marcar posteriormente. Agradecer aqui a todos, professor Emílio em especial, ele vai continuar próximo ano nos ajudando na implantação do projeto, né? E nós vamos conversar com a gestão. A gente fala assim, a gente fala no sentido bem positivo, né? Que a gente não pode falar de política partidária, mas os líderes, com certeza, eles podem continuar ou não, né? A gente sabe, mas os professores estão
e vão continuar professores, e eu acho que o professor unido nessa luta pela educação, nessa busca pela melhoria da educação, vai querer que esse trabalho continue, já que é um trabalho que está trazendo um resultado satisfatório. E eu tenho certeza que o grupo continua, independente de qualquer coisa, porque é um grupo muito forte, um grupo muito sólido, né? O grupo de gestores e líderes da Secretaria de Educação. Então, agradecer à professora Amanda, né, e todos os professores por esse momento, ok? Então, bom dia a todos e até o próximo encontro. Sávio, eu Até o queria próximo pedir para que Pois não, todos Amanda. abrissem as câmeras, para a gente Bater uma registrar. foto, né, e registrar. Muito bem. Vamos lá? A minha câmera não abre. No canto inferior esquerdo da tela tem Stop Vídeo. Você clica e tira aquela listazinha vermelha que dá certo. Conseguiu? Ela não está me obedecendo. Às vezes acontece isso mesmo, professor. Tem um beliscãozinho que ela obedece. Assim, bem em cima. Acontece isso aí. Ai, cadê? Não vai. Eu não vou sair na foto. Eu queria tanto mostrar minha beleza. Faça um elogio à câmera que ela obedece. Estou tentando aqui, fazendo coração e tudo. Tem aqui tela, aí tem câmera, favorito, documento, fotos. Eu clico em tela e não desbloqueia. Vídeo. Você está clicando Vídeo. na câmera, professor? Aí deixa eu ver aqui, câmera. Não vai. Ela não quer que eu saia na foto. Pois bota uma foto aí, minha gente. Eu vou ficar só no preto. Opa! Opa! Não, não deu. Foi não. Tela. Começar agora. Não vai. Pode tirar foto, minha gente. Eu vou ficar só olhando a beleza de vocês. Viu? A minha vai ficar aqui escondida. Pronto, eu vou pedir para... Vou tirar agora, vou pintar a tela, Sávio. Sabe, tá com tá pensando em outra coisa, mas vai dar certo. Vamos lá. A gente está aqui. X. Cuscuz. Não, cuscuz não dá certo não. Cuscuz. Tem que ser X. X. Pronto. Tchau, gente. Eu amei a palestra. Foi Obrigado. tudo muito Tchau a enriquecedor. todos. Deus abençoe. Joana, eu mandei o link Beijo, da Amanda. avaliação para vocês. Tá bom. Tem que encaminhar para os grupos. Ok. Faça uma Obrigado, avaliação Joana. importante. Obrigado, Sávio. Obrigado, Joana. Obrigado pela Obrigado. oportunidade.